hashtag 030, Apocalipse, estudando as profecias, lembrando aqui sobre os sinais, né, em 1780, 18 anos do final desse período, ocorreram sinais no Sol e na Lua. Bom, e referindo a esses sinais, diz o Senhor Jesus, nosso Salvador: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para o alto e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quer dizer, não perdemos nosso tempo. Ninguém perde por ser bom, honesto, caridoso, fiel às leis de Deus. Não devemos agir dessa maneira apenas para agradar a sociedade, os poderosos, aquelas pessoas que a gente acha que vai, na linguagem bem natural, normal, popular hoje, ficar bem na fita, né? E devemos preservar o bem, enfrentando todos os deboches para agradar aquele que nós devemos agradar, Jesus, a Deus. O resto não importa. Não é que a gente vá tratar mal ou desprezar inoportunamente, não é isso. É que não devemos dar valor. Ora, na história desta igreja de Tiatira, atingimos um ponto em que o fim se aproxima, tanto que a atenção do povo podia ser chamada particularmente para esse acontecimento. Quando se fala em tempo, para Deus e com relação às profecias, é porque ele está levando em conta o tempo de Deus. É que a gente só enxerga os minutos, 30 segundos, a hora. O tempo de Deus é outro, é porque a gente não tem ideia de como é rápido, tudo passa tão depressa, né? Porque nós estamos vivendo agora nesse momento presente, então para a gente não passou nada, mas em termos de experiência, de vida, de sofrimento, de luta, não, já se passou muito tempo. Bom, para todo intervalo de tempo, Cristo diz, como está no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 19, versículo 13, retende-o. Retém tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus e vivamos aquilo, porque ele diz, retende-o até que eu volte. E finalmente, por que até o fim? Porque tem um período, né, de oportunidades que está sendo dada. É o fim da era cristã, da era chamada cristã, pelo cristianismo. Ainda não houve cristianismo na face da terra. Não houve. Ainda continuam as guerras, os homens vivendo como lobos, homem lobo do homem, a falsidade, a hipocrisia, as traições, né, os desmandos, todo tipo de corrupção. Então não vivemos ainda o cristianismo na terra. Isso não é próprio da era cristã, mas é um prefácio da era cristã, já que estamos indo para lá porque estamos recebendo as bases para isso. Não, aquele que perseverar até o fim, diz Jesus, será salvo. Não temos aqui uma promessa igual para aqueles que guardaram as obras de Deus, fazendo o que Deus ordenou àqueles que têm fé em Jesus. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Poder, ele vai dar poder sobre as nações. Neste mundo
dominam os ímpios, os velhacos, os canalhas, os vendilhões da pátria, os traidores, os depravados, os imorais, os ateus, digamos assim. É verdade, neste mundo dominam os ímpios, para eles nada valem os servos de Jesus, os servos do Cristo de Deus. Mas até que, enfim, está chegando a hora e o tempo em que a justiça se fará. Mas que isto terá a primazia, em que toda a impiedade será vista a sua verdadeira luz sobre um pesado desconto, a cada um conforme as suas obras. É a hora em que o cetro do poder estará nas mãos do verdadeiro povo de Deus. Tá? Não percamos a fé. Esta promessa é aclarada pelos seguintes fatos e afirmações que estão na Escritura Sagrada. Primeiro, as nações hão de ser entregues pelo Pai nas mãos do Cristo, para serem esmigalhadas com uma vara de ferro e despedaçadas como um vaso de oleiro. Veja os Salmos, o livro dos Salmos, capítulo 2, versículos 8 e 9. Segundo, os santos se unirão ao Cristo quando ele assim iniciar a sua obra de poder, juízo e julgamento. Terceiro, hão de reinar com ele, exercendo estas funções pelo espaço de 1000 anos, isto é, pela eternidade. Capítulo 20, versículo 4. Durante esse período é determinado o grau de castigo dos ímpios, né? E dos anjos maus. Né? Anjos maus são espíritos que evoluíram muito, ganharam muita inteligência, mas estão usando tudo para o mal. Está na epístola, a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6. E quinto, no fim do milênio, né? No fim desse período que está sendo feito, essa separação do joio do trigo, terão a honra de participar com Cristo na execução da sentença final de Deus, tal como está no Salmos, capítulo 149, versículo 19. E a estrela da manhã? Quem é essa estrela da manhã? Jesus diz no Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, que ele próprio é a estrela da manhã. Jesus diz, né, que é a estrela d'alva, é a imediata precursora do dia, chamada estrela da manhã. Quer dizer, é aquilo que vem quando vai começar uma nova era, um novo dia para a humanidade. É a chamada estrela d'alva, popularmente. Né? Ela está na segunda epístola de Pedro, São Pedro, capítulo 1, versículo 19, onde está relacionada como a realva do dia, até que o dia clareie e a estrela da alva apareça. Vamos ficar aqui, vamos seguir na hashtag seguinte, essa é a hashtag 30, a próxima hashtag a gente continua, 31.